Eu estou trazendo essa ideia porque algumas pessoas têm feito algumas críticas, porque eu venho falando de Jacó, e Jacó é quem vai dar origem à nação de Israel, tanto que a gente vai ver que o nome de Jacó ele vai ser mudado, e Yahvé vai mudar o nome de Jacó e vai colocar o nome de Israel. E aí a gente tem a nação de Israel, né? A nação de Israel seria, de certa forma, a nação de Jacó ou a nação que descende de Jacó. Como vocês sabem, Abraão recebe a promessa de que seria pai de uma grande nação. Essa promessa é passada para o seu filho Isaac. De Isaac passa-se para Jacó. E aí sim, aqui a partir do versículo 31 do capítulo 29 do livro de Gênesis, a gente começa a perceber que a nação de Israel ela começa a ser formada. E aí, em vídeos futuros, nós iremos ver que posteriormente a nação de Israel se divide, vai ter alguns momentos ali que ela vai ter uma organização política mais incisiva, tem o período dos juízes e etc., né, que é conteúdo para os vídeos futuros. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que Israel, do período do patriarcado, ou Israel, essa nação que tem a teocracia como base, né, da sua organização, ou que se fundamenta em um único Deus, ela tem muita diferença da Israel moderna. Israel moderna, a gente está falando aí de uma nação que tem uma visibilidade, tem uma participação no âmbito internacional muito incisiva, uma economia completamente diferente da Israel do período do patriarcado. Só para vocês terem uma ideia, Israel aqui desse período, a gente está falando de pessoas que eram, de certa forma, criadores de gado, de ovelhas, né? Nós estamos falando de uma Israel que não tinha um governo ainda. A gente vai ter bem posteriormente, lá na frente, o período dos reinados e tudo mais. E aí, posteriormente, Israel vai ser dominada por Babilônia, etc., que é diferente da Israel hoje. Por que eu estou falando isso? Israel hoje, de uma forma bem sucinta, a liderança dela é fruto de líderes que têm interesses econômicos, interesses políticos, e não está centrada, eu diria, na teocracia. Lógico que Israel moderna tem a sua, como que eu posso dizer para vocês? Ela tem a sua importância, a gente tem inúmeros monumentos ali em Israel, mas é mais monumentos históricos, e o povo de Deus hoje, o que eu quero dizer para vocês também é que o povo de Deus hoje, ou a nação escolhida, somos todos nós. A gente vai ter, com a vinda de Cristo, com a vinda do Messias, a gente tem de certa forma uma ruptura em relação ao povo que foi escolhido por Deus. Por que eu falo isso, pessoas? A princípio, Abraão foi escolhido por Deus para ser pai de uma grande nação. A gente tem ali, a partir do momento que Israel ela se forma como nação entre aspas, essa nação anunciando a mensagem bíblica, ou anunciando um único Deus, Criador dos céus e da terra, para todos os povos que habitavam próximos a ela, próximo na verdade a ela. E aí a gente tem ali, a partir do primeiro século, a gente tem ali a vinda de Cristo, mas nesse momento Israel ela estava de certa forma corrompida. A gente vai ter ali os fariseus, a gente vai ter os escribas, saduceus, que era uma classe extremamente desvinculada, ou que não tinha ligação nenhuma com Yahvé, que estava de certa forma corrompida. E aí Cristo, quando vem, que morre na cruz, esse povo escolhido, que aparentemente foi a nação de Israel, ele deixa de ser o povo de Deus, e todos os povos eles passam a ser o povo escolhido por Deus. Eu não sei se você conseguiu entender, mas a ideia você tinha um povo eleito para levar a mensagem, para levar a verdade, para anunciar um Deus criador dos céus e da terra, que
que foi a nação de Israel. Com o passar do tempo, a nação de Israel ela se perde e ela se distancia do Criador, de Yahvé, e aí Cristo vem. Quando Cristo vem, que ele morre na cruz, esse povo que foi escolhido para anunciar a verdade, vamos colocar dessa forma, ele não é mais um povo escolhido. E aí sim, todos nós, ou todas as nações, passam a ser povos escolhidos por Deus. Lógico que tem toda uma questão histórica, cultural, e aí tem a questão da genética e tudo mais, né? Porque a gente vai ter ali uma divisão entre judeus e palestinos, etc. Mas nós não estamos falando disso, tá? Lembrando que é só um vídeo introdutório para a gente desvincular a nação de Israel do período do patriarcado, dessa nação de Israel atual, justamente porque tem algumas pessoas que dizem que é o povo de Deus, é o povo que está aí em guerra, é o povo que é responsável por inúmeras mortes e tudo mais, mas lembrando que a Israel de hoje não tem aí, de certa forma, vinculação, ou não é a mesma Israel do período do patriarcado, beleza? Falado isso, a gente dá início aí aos filhos de Israel e eu na verdade irei comentar com vocês sobre o primeiro filho de Jacó, o primogênito dele. E aí, se você quiser saber quem é o primogênito dele, acompanha o próximo vídeo, beleza?